bem, nós estamos de volta aqui pela TV Candidez. Eu quero aqui agradecer a toda a equipe da TV Candidez, ao Flaviano Cunha, que é o diretor de jornalismo aqui da TV Candidez, e agradecer aos nossos companheiros que estão trabalhando agora aqui na retaguarda, ao Júlio e ao Diego. Muito obrigado, viu, Júlio? Muito obrigado, viu, Diego, pela boa vontade, pela dedicação para que esse programa possa ir ao ar todos os lares de Divinópolis e também nas cidades vizinhas. E se tratando de cidades vizinhas, eu tenho aqui uma pergunta da Agmara, de Carmo do Cajuru. Ela pergunta da questão da psoríase, que está ligada à questão da parte dermatológica, mas ela quer saber se tem alguma questão a ver com a psicologia. Como é que é o nome dela? Agmara, da cidade de Carmo do Cajuru. Obrigado, viu, Agmara, pela sua participação. Agmara, é difícil a gente assumir assim, que todas... Existia um tempo onde a gente observava o seguinte: problemas de pele tem muito a ver com fundo emocional, etc, etc. Eu, particularmente, fico cauteloso quanto a afirmar algumas coisas, assim, essa doença é de fundo emocional e por isso desenvolveu isso. Eu vi o Drauzio Varela falando uma coisa importante, muito das perguntas que vinham para ele é assim: o paciente era muito deprimido, por isso desenvolveu câncer. É uma coisa que ele realmente refutou, ele combateu, porque assim, não existe estudo que se aplique a isso, né? Eu acho que assim, como a medicina, a psicologia também tem que se embasar em estudos científicos controlados, né? Eu preciso ter um grupo de pessoas que apresentar determinado sintoma psicológico para eu falar: poxa, realmente isso aí causou a psoríase. Porque senão fica muito vago, né? Porque se tratando de uma doença de pele, a melhor pessoa, evidentemente, para falar sobre o assunto é um dermatologista. A pessoa que não quis se identificar, qual que é o principal sintoma para saber se está com depressão? Muita tristeza é um sintoma? Não quis se identificar aqui a pessoa. Como eu disse anteriormente, tristeza é um sentimento que todos nós, evidentemente, sentimos no decorrer da nossa vida. Grande parte das coisas que nos afetam do ponto de vista emocional pode nos trazer tristeza, assim como alegria, ou seja, sentimento. Tristeza é um sentimento, não é um sintoma. A depressão é sim uma alteração do humor, né? E como eu disse anteriormente, das funções sociais do paciente, vamos dizer assim, ou da pessoa acometida pela doença. Ele começa a ter uma perda significativa nas coisas que ele anteriormente conseguia, por exemplo, no trabalho, nas relações sociais, até mesmo no esporte. Ele para de jogar o futebol de final de semana que ele gostava com os amigos dele. Que era muito agradável anteriormente. Exatamente. E que é um grande problema e é um grande recurso terapêutico quando a gente pega um paciente deprimido. É curioso que a gente vai paulatinamente lançando a ele as coisas que ele gostava anteriormente, porque, só para servir de exemplo, caminhadas regulares a partir de um determinado número de caminhadas começa a gerar um hormônio que se chama endorfina, e que é muito prazeroso ao cérebro, né? Então, assim, eu costumo dizer que vá praticar uma atividade física. Outra coisa importante, e a gente vê que mantém o paciente deprimido, é que ele fica muito isolado e muito dentro de casa, né? E esse aspecto de ficar dentro de casa, um ambiente muito fechado, mantém o paciente naquele quadro depressivo. Então, assim, naquele momento que o paciente está acometido, ele precisa realmente de um suporte. A família é, evidentemente, o melhor suporte, não há dúvida nisso. A esposa, os pais... Pessoas que querem bem aquela pessoa. Exatamente. Né? Boas companhias. Eu costumo dizer que a pessoa, quando deprime, ela costuma perder um grande laço social, né? Porque, evidentemente, ela para de frequentar os ambientes que ela frequentava anteriormente. E a família, ela precisa entender que aquilo é uma patologia. Ela precisa, às vezes, ir até o consultório do psiquiatra ou do psicólogo, porque se trata de uma doença. E uma doença realmente que compromete o indivíduo. Então, assim, levar realmente um pouco mais a sério as queixas do paciente que está deprimido, observar se teve mudança no comportamento dele, ele parou de ter tanto afinco nas atividades como tinha regularmente. Isso tudo são indicadores de que pode estar instalado ali um quadro depressivo. Vamos agora a mais uma pergunta das ruas de Divinópolis, feita pela produção do Amostra Grátis. Vamos lá, Diego. Meu nome é José Antônio do Nascimento, eu sou morador do bairro Niterói. Eu queria saber do psicólogo se é normal, na primeira consulta, o paciente ter dificuldade de falar com o psicólogo. Foi o que eu disse anteriormente, né? Há uma grande dificuldade de se falar.
Primeiro que você está diante de uma pessoa que você sistematicamente acabou de conhecer ali. Você não tem um vínculo afetivo e muito menos terapêutico para você poder, como a gente costuma dizer, abrir toda a caixa, né? Ou contar toda a história de vida. Evidentemente, a gente sabe que isso é uma resistência do paciente, o psicólogo sabe, mas ele sabe também que isso vai passar, porque à medida que o paciente se sente confiante e que está diante de um profissional que tem como intenção efetiva ajudá-lo a sair daquele quadro que ele se encontra, evidentemente ele vai conseguindo criar o que a gente chama de uma aliança terapêutica muito forte, e isso é o determinante para a terapia continuar ou não, inclusive. A Isabel do Rancho Alegre, é possível uma pessoa com depressão se curar sem medicamento? Bom, os estudos, como eu disse anteriormente, os estudos têm mostrado que a depressão, ela responde muito bem aos medicamentos mais modernos e responde muito bem ao tratamento junto com a terapia cognitiva. É possível que a pessoa precise realmente de uma medicação, porque há quadros que são muito comprometedores. O paciente não consegue nem ir ao consultório para poder falar da doença. Então, assim, ela está muito acometida naquele momento, e aí a gente vê que a medicação é muito importante. À medida que ela vai conseguindo melhorar essa questão da doença em si, dos sintomas, ela consegue sim se manter só em terapia. E inclusive é uma coisa interessante, é uma das coisas que a gente trabalha em terapia cognitiva, que é exatamente a questão da recaída, a prevenção da recaída, porque a depressão nos parece, Samuel, pelos estudos, que ela é bastante cíclica. Cíclica que ela pode começar assim no finalzinho da adolescência, ter alguns aspectos, e passando pela vida adulta e chegando até a terceira idade. Então, assim, a gente tem que ficar atento a isso, dos quadros durante a vida. Newton, vamos a mais uma pergunta agora, que eu acho, a produção está me informando aqui pelo ponto, parece que é a última pergunta das ruas de Divinópolis. Vamos lá, Diego, por gentileza. Sou já do bairro São José, queria fazer uma pergunta para o psicólogo. O psicólogo pode tratar a depressão de que maneira? Bom, foi o que eu disse anteriormente, né? O instrumento de trabalho do psicólogo é a linguagem. O psicólogo, ele lida o tempo todo, quando ele está, principalmente o psicólogo, e eu tenho que dizer aqui, da forma como eu trabalho, eu sou um terapeuta cognitivo, eu trabalho com cognições, ou seja, pensamentos, ideias, emoções, todas essas coisas, essas variáveis, a gente costuma dizer que a gente mexe dentro do consultório. E a depressão é trabalhada dessa forma também. A depressão, a gente pega um histórico, a história de vida dele, vê se ele tem um quadro assim que, como eu disse com você, ele foi cíclico, se ele já teve episódios de depressão anteriormente, e a gente tenta buscar crenças e pensamentos disfuncionais dentro da terapia cognitiva que mantêm esse paciente nesse estado deprimido. É um ciclo vicioso, é como se ele retroalimentasse através dos pensamentos e da emoção o próprio sintoma. Eu estou recebendo aqui uma mensagem da Flávia, ela diz o seguinte: eu tenho uma filha que precisa de tratamento, será que o doutor pode conversar comigo depois? Ela parece que ela quer fazer uma consulta. A filha dela só tem 6 anos. Flávia, muito obrigado pela sua mensagem, eu vou estar passando o seu número para o psicólogo Newton Ricardo. Quero mandar aqui um abraço para a Lili, lá da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. Muito obrigado, Lili, pela sua mensagem aqui, parabenizando também o programa Mostra Grátis. Estou recebendo aqui muitas mensagens parabenizando o programa e estão gostando do tema, que é muito importante. Estou recebendo aqui uma chamada, mas esse telefone a gente só recebe mensagens de texto. O telefone para você que está ligando é o 3222-5052. Você pode ligar nesse telefone e fazer a sua pergunta. Boa noite, vê se você pode me ajudar aqui, Newton. Eu queria saber o que é transtorno de Borderline. 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 Denise está perguntando. Muito obrigado, Denise, pela sua mensagem. Denise, o transtorno borderline, na realidade, ele se caracteriza como um transtorno de personalidade. Eu não posso entrar em muitos detalhes aqui, evidentemente, porque é uma questão assim ampla, né? É um diagnóstico difícil, eu digo, é um diagnóstico muito difícil. Mas que é tratado pela psicologia. É tratado pela psicologia, geralmente tratado com ambos, o psiquiatra ou o neurologista, mais o psiquiatra, juntamente com o psicólogo.
O transtorno borderline, ele geralmente tem algumas características, o paciente borderline tem algumas características muito marcantes. Dentre elas eu poderia citar que talvez fosse uma grande variação também no humor, né? Mas os especialistas, os estudiosos estão percebendo que o transtorno borderline ele é de difícil tratamento porque ele permeia um pouco entre a psicose também. Então pode ter alguns eventos assim. Vamos esclarecer um pouquinho sobre psicose. Psicose são aqueles quadros clássicos que a gente ouve falar que as pessoas tiveram, ouviram vozes, viram vultos, pode permear mais ou menos por aí também. Então assim, é um transtorno que se deve tratar realmente com acompanhamento médico, psiquiátrico, e o psicólogo também pode ajudar muito nisso. Tá, eu queria deixar um recado pessoal da técnica, o Diego e o Júlio. Nós vamos direto agora, Júlio e Diego, se não tiver problemas para vocês, para a gente finalizar o programa, já que são muitas as perguntas que estão chegando. Muitas contas causam depressão? Eu falo que... A pessoa vai lá, compra à vontade e depois não tem como pagar, eu estou imaginando isso. Aí vem aquela tristeza que é a depressão. Bom, aí a gente precisa saber se o que está atrás, ou que é o motivador desse comportamento, na realidade, não é um transtorno compulsivo. Porque o que está gerando ela e a compra, frequentemente, pode ser realmente um transtorno compulsivo, que é um transtorno que a gente considera dos transtornos da classe das ansiedades, vamos dizer assim. Mas o fato de dever, pode trazer realmente uma sensação assim de desconforto, mas levar à depressão, eu acho que... Eu queria avisar a nossa produção aí fora, se quiser entrar aqui com algumas perguntas, dá para passar aqui por trás para trazer perguntas. Eu estou vendo que o pessoal tem muitas perguntas aí também na produção, pode trazer aqui para a gente. Diego do Afonso Pena, teve um acidente de carro, teve que vender o carro para pagar o conserto do outro. Isso afetou muito o seu emocional, ele ficou muito triste, se sente muito sozinho, está muito angustiado. Ele está fazendo um comentário, na verdade. Ele está fazendo uma descrição de um acontecimento. Isso. Né? A gente não consegue perceber que tipo de emoção que está atrelada a essa descrição dele aí. Se ele puder, assim, de alguma forma, enunciar ou enumerar essa emoção, fica melhor até para você mesmo conseguir buscar ajuda. A psicologia pode tratar o paciente com homeopatia? Quem pergunta é o Rosileno do centro aqui de Divinópolis. Obrigado, Rosileno, pela sua mensagem. Rosileno, não nos é permitido, enquanto psicólogo, utilizar de recursos terapêuticos medicamentosos. E a homeopatia compreende um desses recursos terapêuticos medicamentosos. Embora não sejam os tradicionais alopáticos, são remédios homeopáticos, mas o psicólogo não está autorizado a fazer esse tipo de prescrição. Muito bem, nós temos aqui mais uma pergunta. O que a Janice de Almeida está perguntando aqui o seguinte, ela disse que sempre ouviu falar, pode ficar aqui tranquilinho, pode ficar aqui, ela sempre disse que ouviu falar em esquizofrenia, ela quer saber que doença é essa, se é tratada pela questão da psicologia. Como eu disse anteriormente, a psicologia tem avançado muito no tratamento de diversas patologias, sobretudo a terapia cognitiva. Existem já modelos de tratamento da terapia cognitiva para essa doença especificamente, a esquizofrenia. Trata sim de uma doença grave. A gente pode citar o exemplo de um filme que quase toda a população assistiu, que foi Uma Mente Brilhante. Ali se tratava de um quadro de esquizofrenia. Uma Mente Brilhante com o ator Russell Crowe. Muito bacana, por sinal. Então ali a gente vê algumas características da doença. É claro que se tratava de uma pessoa, e ele é vivo até hoje, ele tinha muito recurso, né? Vamos dizer assim, ele tinha muito recurso cognitivo, ele conseguiu vencer a barreira da doença melhor do que algumas pessoas conseguem. Agora, por outro lado, a gente percebe que existem achados hoje neuroanatômicos de que a esquizofrenia realmente tem um comprometimento cerebral. Então a gente embasa essas pesquisas também na hora do tratamento. Milton, não sei se a gente vai conseguir responder todas, eu vou te pedir para você ser um pouco breve agora, que nós já estamos quase no encerramento do Almoça Grátis, e eu gosto de dar atenção a todos os telespectadores, e o tema de hoje foi muito bom, as suas respostas estão sendo muito boas. O Ronaldo Santos Dumont, uma pessoa com problema psicológico, depressão, pode ser tratado pelo clínico geral? Não só pode, como geralmente ele começa a ser tratado pelo clínico geral. Por quê? Porque o clínico geral é aquele primeiro médico que se procura, ou ele está num posto, ou realmente a pessoa vai porque ele já tratou com aquele clínico outras patologias. Então o clínico realmente é um
um médico, por assim dizer, que vai estar tratando sim a depressão. E o clínico, assim como o clínico, o neurologista, o psiquiatra, o ginecologista, todos eles podem e devem trabalhar juntamente com o psicólogo. A gente vê que isso é até uma dica da Associação Médica Brasileira, Associação Brasileira de Psiquiatria, convocando médicos e psicólogos para trabalharem de forma juntas. Por quê? Porque isso traz um resultado mais efetivo. A Lili aqui do centro está perguntando o seguinte: como tratar a síndrome do ninho vazio? Tem um caso na família. Obrigado, Lili, mais uma vez pela sua mensagem. Olha, Lili, realmente eu não me sinto habilitado para falar sobre isso, mas se eu consigo lembrar disso, síndrome do ninho vazio me parece mais uma coisa assim de alguém que deixou a casa, e eu realmente não consigo associar, não faz parte realmente do meu cotidiano estar trabalhando esse tipo de, vamos dizer assim, se isso pode ser classificado como uma patologia. Tem aqui um comentário, eu não faço pergunta, apenas está comentando. Fazia tratamento com psicólogo e a psicóloga falava que a pessoa não ia se curar, mas com outro profissional ela foi curada. Eu não sei do que ela está falando de cura também, né? A gente vê que, na realidade, a gente não busca efetivamente ou está preocupado com cura. A gente entende que a gente precisa estar bem, né? Quando se procura um psicólogo, um médico, seja ele qual for a especialidade, a pessoa evidentemente não está se sentindo bem, né? Ela está de maneira disfuncional em algum aspecto da vida dela. Mas bom que ela conseguiu ter esse sentimento de cura, né? Eu acho que assim, talvez não é uma coisa que a gente vise especificamente, mas se ela se sentiu curada ou melhor, eu acho que já foi garantido sucesso terapêutico. A Ana do bairro Manuel Valinhas, ela diz que é muito estressada, ela deve usar o calmante? Bom, evidentemente assim, eu não posso estar falando sobre medicação, não é uma coisa que está à alçada do psicólogo. Se ela tem uma indicação médica para estar usando algum medicamento da classe dos calmantes, isso em consenção com seu médico, ela deve usar sim, mas claro, repito, isso é uma decisão entre o médico e ela, não cabe realmente o psicólogo interferir. O Léo do bairro Espírito Santo, primeiro está te mandando um grande abraço, não sei se ele é seu conhecido. Léo do bairro Espírito Santo, conheço sim. Ele quer saber o seguinte: a síndrome do pânico tem cura? Léo, a síndrome do pânico hoje é um dos transtornos psiquiátricos mais conhecidos ou mais estudados dos aspectos assim de sintomas. A síndrome do pânico é caracterizada evidentemente assim por uma ansiedade abrupta, né? O paciente é invadido por sintomas físicos dos quais ele não consegue descrever nem controlar. Existem sim formas de tratamento muito efetivas para o pânico. A terapia cognitiva e comportamental é uma delas. Aliado a tratamentos medicamentosos hoje, a remissão desse quadro de pânico para que a pessoa possa continuar uma vida efetiva tem sido muito boa. Então assim, eu acho que o sucesso terapêutico hoje dos quadros de ansiedade, onde o pânico se destaca, todo tempo a gente está ouvindo falar em pânico, é muito grande sim. Vamos a mais uma bem rapidinho. Diego, me fala quanto tempo a gente tem ainda, por gentileza? Pode me informar aqui pelo ponto, ok? Só para a gente falar, para ver quanto? Ok. Boa noite, parabéns pelo programa. Eu tive depressão, não precisei de psicólogo para ser curado. O que o senhor acha disso? O Anderson decidiu. O Anderson, grande abraço para você. Obrigado pela sua audiência, viu? O Anderson, eu disse numa das minhas falas que na realidade o deprimido ele perde grande parte dos conjuntos sociais da vida dele. Ele perde nas relações, etc. E quando ele consegue de alguma forma reestruturar os pensamentos dele, reestruturar a vida dele, e consegue isso de maneira, eu falo sozinho, mas acaba que tendo uma rede de pessoas muito próximas, familiares, e ele consegue voltar, o termo talvez não seja certo, apropriado, voltaram, mas avançar na vida e ter uma continuidade daquilo que ele tinha, é muito bem possível que isso possa acontecer sim. Bem rapidamente, a Rosana do Bom Pastor, você falou muito sobre depressão e eu estou percebendo que as pessoas estão muito preocupadas com essa questão da depressão. É verdade. Se a depressão tem que ter uma causa ou se aparece de repente? Vou citar de novo o ilustre médico aqui de Divinópolis, o Dr. Carlos Resch. Ele escreveu um livro e a pergunta era exatamente isso: depressão é a doença ou é o sintoma, né? A gente fica realmente, em alguns quadros, em alguns pacientes, a gente fica tentando entender toda essa caracterização do quadro,
E a pergunta dela se aparece de repente, não é isso? Uhum. Bom, evidentemente o que a gente tem percebido nos estudos é que elementos ambientais ou fatores ambientais diversos deles podem propiciar o adoecimento. E tem uma causa interessante também. A terapia cognitiva descobriu que alguns pacientes têm o que se chama de vulnerabilidade. Esses pacientes têm mais tendência a estar sofrendo da patologia tão falada aqui hoje no programa, que é a depressão. É raro, mas eu consegui fazer todas as perguntas aqui dos nossos telespectadores. Eu fico muito feliz quando isso acontece. Muito obrigado pela sua presença, pela sua participação aqui no Amostra Grátis de hoje, viu? Muito obrigado, Samuel. Muito obrigado. O tema foi muito esclarecedor. Eu sinto isso pelas perguntas, pelas mensagens de texto, pelas mensagens que chegam também pelo e-mail. Ok. Muito obrigado. A gente vai repetir em breve esse programa. Estou à disposição de vocês.